que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoando, estamos nós aqui para mais um vídeo informativo, um vídeo, é claro, que respaldado pela palavra do Senhor, não poderia ser diferente. E independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, seja um bom dia, seja uma boa tarde, seja uma boa noite, eu peço que você possa estar refletindo, analisando e aplicando na sua vida o conteúdo aqui ensinado, aqui passado. Não espere muito de mim, mas sim da palavra do Senhor, porque ela tem que ser a nossa base, nossa alicerce. As Escrituras Sagradas são aqui exemplos bíblicos maravilhosos, que se nós aplicarmos nas nossas vidas, nós vamos ser vitoriosos. Mas se nós aplicarmos no sentido da desobediência, é claro que também cai sobre nós a consequência do pecado, a consequência do erro. E eu convido os irmãos, convido a você também que ainda não congrega em nenhuma igreja, mas por algum motivo está vendo esse vídeo, a estar dando um pouco de atenção a esse texto que será lido e explanado aqui neste momento. Olha só, o texto se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 36, que nos diz assim: Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui Davi, quando ele se apresenta nessa situação, é necessário nós voltarmos um pouco o texto para que possamos entender. De tempo em tempo, vinha levantando, vinha ali em direção ao povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido,
um gigante de nome Golias, e esse gigante ele vinha com o intuito, com o objetivo de afrontar o povo de Deus, de, por que não dizer no palavrear de hoje, debochar do povo de Deus, afrontar diante da sua força, diante da sua capacidade, mas mal sabia ele a quem ele estava afrontando, que era não qualquer ser, não qualquer Deus, mas o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, onde pela qual nós servimos, seguimos e baseamos a nossa fé nele. Só que Davi, quando vê essa situação, ele não se conforma. Ele resolve entrar em peleja para que essa situação viesse cessar e o povo de Deus já não viesse mais sofrer nesse sentido. Davi, quando ele olha essa situação, ele não se conforma a ponto dele mesmo se expor em entrar em combate com aquele gigante Golias e vencê-lo. E ali havia, é claro, todo um acordo, havia todo um propósito de que se ele vencesse aquele gigante, o povo teria paz. Os próprios filisteus iriam se deslocar dali e já não iriam mais perturbar o povo de Deus, o povo de Israel. E assim Davi fez. Assim Davi ele se coloca como um guerreiro, se coloca como alguém que não se agradou daquela situação. É claro que no início o rei Saul tentou até ajudar Davi, pegou vestes, pegou ali espada, pegou armadura e tentou revestir aquele homem, aquele jovem, que ele ainda era muito novo, para que ele viesse entrar naquela peleja. E ele começa a relatar para Saul algumas experiências, onde ele diz ali que ele antes já tinha vencido leão, já tinha vencido urso, já tinha vencido e seria capaz de vencer o rei Golias, gigante Golias. Ele não se apresenta com as suas próprias forças. Ele estava convicto do que ele iria fazer, mas o interessante é que ele estava convicto, sabendo que Deus é quem o capacitava, é quem o revestia e é quem o fortalecia. E antes dele entrar em combate com aquele gigante Golias, primeiro ele foi necessário vencer leões, vencer urso, e nós também. Aqui eu já deixo uma pergunta: qual é o obstáculo, qual é a barreira que nós estamos passando no dia de hoje? Hoje nós estamos lutando contra o leão, contra o urso, ou já estamos na nossa batalha, na nossa peleja extrema, na nossa peleja final, que é vencer o maior gigante das nossas vidas, aquilo que tanto nos afronta e tenta nos derrubar. Talvez nós vamos pensar, por que tantos transtornos, tantos tormentos, por que algumas situações ao contrário nas nossas vidas? E quando Davi ele tinha que pelejar contra leão e urso para proteger as ovelhas do seu pai, talvez ele já vinha se perguntando, por que vem esses leões, vem esses ursos, essas pelejas para tirar o meu sossego, tirar a minha paz, para fazer com que eu venha ter que vencer eles para proteger as ovelhas. E ali já era um processo, já era um tratamento de Deus na vida dele. Nas nossas vidas não é diferente. Às vezes vai se levantar também leões, ursos, e ainda não é a nossa batalha final. A nossa batalha final será a pior, a mais difícil de todas, mas a batalha que nós passamos nos dias de hoje, que o Senhor já tem nos abençoado, tem nos capacitado para vencer, são apenas uma preparação para que possamos futuramente vencer obstáculos, desafios mais difíceis. E nós não devemos murmurar, não devemos perder a fé, não devemos nos desesperar, mas sim continuarmos convictos no Senhor, sabendo que seja qual for o tamanho da nossa peleja, a nossa força ela vem do Senhor. E Davi ele entra em combate com aquele gigante. Davi entra ali confiando no Deus vivo. E quando aquele gigante Golias veja Davi, aquele menino tão novo, ele diz: que és isto? Vens a mim com vara e como se fosse uma criança? Isso seria para mim como uma afronta, como um deboche. E o gigante Golias ele esperava vir ali um soldado capacitado, adulto, preparado, mas vem aquele menino para pelejar contra o gigante Golias. É importante lembrarmos que infelizmente aquele gigante Golias, por algumas das vezes, eles já tinham vencido, derrotado alguns soldados de guerra, soldados
pertencente ao povo de Israel. Mas naquele grande dia levantou um pequeno soldado onde ele estava com a confiança no Senhor. E o segredo de nós vencermos não vai estar muitas das vezes nos recursos, não. Porque o recurso que ofereceram a Davi acabou atrapalhando ele. Ofereceram ali algumas armaduras, mas aquilo estava pesando e acabou atrapalhando. Até porque a armadura não era dele, a armadura foi fornecida por Saul. E às vezes nós pensamos que nós não estamos conseguindo vencer alguns obstáculos, algumas lutas, algumas dificuldades, porque está nos faltando recurso, mas não. A questão não está somente no recurso. O recurso ajuda muito, sim, mas o maior de todos os recursos é nós estarmos convictos, esperançosos, confiantes e com a nossa fé dedicada no Senhor. Esse é o maior recurso que não é abalado e que nos dá a vitória. E quando Davi ali se abre mão dos recursos que lhe foram oferecidos, mas continua perseverante, seguindo ao Senhor, ele entra em combate, ele pega ali 5 pedras, pega sua funda, e olha só que situação. Aparentemente nós pensaríamos, era para ele estar com uma espada, era para ele estar com algo que já era de costume usar em uma guerra, mas não. Uma funda, 5 pedras, e quando ele entra em combate com aquele gigante Golias, em um exato momento ele arremessa uma das pedras, a pedra bate na cabeça de Golias, Golias cai no chão. Se formos olhar o texto, vai vir dizendo que ele cai de fronte no chão. Isso nós vemos que aquele que humilha, aquele que debocha do povo de Deus, aquele que afronta o Deus vivo, ele cai e cai por terra, e por que não dizer cai de frente ao chão. E assim Davi foi e venceu o Golias na primeira etapa com uma simples pedra. Fisicamente nós entendemos que o processo foi esse, mas espiritualmente nós sabemos como que Deus trabalhou naquela causa, naquela situação. Espiritualmente nós podemos entender como que Deus permitiu que talvez uma grande comitiva de anjos esteve ali pelejando com aquele homem, com aquele jovem menino, e ele vencendo um grande Golias que era soldado de guerra. Agia para o mal, usava sua força para o mal, mas ele tinha conhecimento de guerra, tinha conhecimento de estratégia, tinha conhecimento de peleja, mas fazia tudo isso para o mal. Mas Deus, se agradando da confiança que Davi depositou nele, capacita, levanta aquele pequeno jovem para vencer aquele combate, aquele conflito. E assim foi feito. Depois diz a palavra que a própria espada de Golias, Davi tira dele, ele já estava caído no chão, e Davi pega, corta a cabeça do gigante Golias, e agora a vitória foi concluída. Quando ele corta a cabeça do gigante Golias, os outros filisteus pensam, espera aí, o nosso líder, o nosso soldado de guerra, aquele que estava à frente, aquele que estava vencendo por nós, morreu, já não vive mais. Eles batem em retirada, e o povo de Israel novamente tem a tranquilidade de viver dia após dia, sem ter alguém ali confrontando, alguém ali se levantando contra aquele povo. E assim somos nós também. Hoje o Senhor, Ele quer também nos levantar como os futuros Davis, pessoas que estejam com o coração segundo o coração de Deus. Quando nós depois começamos a olhar toda a trajetória do rei Davi, foi sujeito a erros sim, foi sujeito a falha, falhou, errou, pecou, mas de uma forma maravilhosa ele deixa também para nós o Salmo 51, onde esse homem agora ele resolve relatar um salmo somente para pedir perdão ao Senhor pelos seus erros. Olha só que interessante, a ponto do Senhor dizer que ele foi considerado segundo o coração de Deus, porque se arrependeu, porque reconheceu e ele sabia o Deus a qual ele servia. E talvez nós vamos pensar, essa mensagem de hoje ela vai servir para nós ganharmos forças, para nós depositarmos a confiança no Senhor e vencermos as nossas barreiras, os nossos obstáculos. Sim, vai servir para tudo isso. Nós vamos entender que a nossa sabedoria, a nossa estratégia, a nossa conquista não vai estar somente nos recursos. Sim, nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos entender nesse texto que todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, todo aquele que debocha do povo de Deus, todo aquele que de alguma maneira tenta menosprezar o povo de Deus, pagará um alto preço. Sim, o texto nos fala claramente sobre isso. Mas o que eu gostaria de relatar para os irmãos, que
o Rei Jesus Cristo, o Messias que hoje nos salva, veio da linhagem de Davi. Davi veio ser parente do Senhor Jesus. E futuramente nasce o Senhor Jesus da linhagem de Davi para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso à salvação. Se nós formos observar todo o texto da palavra do Senhor, ela sempre trabalha nesse objetivo, de nós trazermos para os dias de hoje. Pegarmos os exemplos, pegarmos as estratégias, pegarmos a forma do Senhor trabalhar, mas sempre concluindo no seguinte objetivo: Jesus Cristo. E chega até o Senhor Jesus, chega um ponto que Jesus nasce da linhagem de Davi, e hoje nós somos a igreja contemporânea do Senhor. Hoje nós entendemos que Cristo cresceu, teve seu ministério, morreu, ressuscitou, para que nós também, naquele grande dia, venhamos ter acesso à ressurreição em Cristo Jesus e sermos assim salvos. Então, queridos, não se preocupe com o tamanho da barreira, do obstáculo que tem se levantado contra você. Não se preocupe se talvez tudo que estamos passando está nos trazendo medo, pavor. Mas olha só, temos que estarmos caminhando em todo o princípio de obediência divina, obediência terrena, é claro, também, se ela estiver em concordância com o Senhor, também é claro. Mas a palavra do Senhor também nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. O que quer dizer isso? Tem que vigiar, tem que guardar, tem que se proteger, sim, mas o alicerce, o edificador, o construtor da nossa fé tem que ser o Senhor. Se nós não tivermos o Senhor como o alicerce da nossa fé, de nada vai adiantar. E o alicerce da fé de Davi, a certeza e a convicção da vitória que Davi ia passar, estava em Deus. Ele sabia que Deus iria lhe guardar. Ele sabia que Deus iria lhe dar força para que ele viesse vencer aquele Golias. E nós, nos dias de hoje, seja qual for a nossa peleja, hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas as nossas lutas são espirituais. É claro, a palavra do Senhor nos fala sobre isso, mas nós temos que estar com essa mesma convicção do pequeno Davi, entendendo que o Senhor nos dará força, o Senhor é que nos dará vitória. E se nós já passamos por tantos obstáculos, tantos desafios no passado, o Senhor já nos deu vitória, mais esse obstáculo que está se levantando diante de nós, o Senhor também é capaz de nos dar a vitória. Para isso é necessário crermos, não perdermos a fé, não desanimarmos, não desistirmos. Eu sei que às vezes o gigante das nossas vidas, ele é tão grande, ele tenta nos botar medo, ele tenta nos intimidar, mas ainda assim a nossa fé tem que estar sempre constante no Senhor. Não nos desesperarmos, não nos assustarmos. Aquele que se assusta, aquele que se desespera, aquele que desiste, ele perde a sua fé no Senhor. E isso é o ponto mais triste, é o ponto mais desesperador. Quando o homem perde a fé no Senhor, quando o homem agora já acha que não tem mais jeito, não tem mais condições, e ele se entrega, aí certamente ele vai perder a luta, vai perder a peleja, vai perder a sua vitória. Mas seja qual for a situação, queridos, vamos estar orando, vamos estar convictos no Senhor, vamos estar firmes no Senhor, sempre confiante que o Senhor é quem nos dará a vitória, assim como foi na vida de Davi e de tantos outros personagens bíblicos. Isso tudo serve para alicerçar a nossa fé, nos fortificar. Na época certamente foi difícil para ele, mas tão somente a confiança no Senhor já serviu como um conforto, já serviu como uma consolação. Então, talvez esse desespero que tenta nos assondar, será que se nós tomarmos cuidado, não é a atitude de nós começarmos a deixar de acreditar no Senhor? Isso é algo muito perigoso na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Seja qual for a situação, busque força no Senhor. Busque estar na presença do Senhor. Não distancie do Senhor e o Senhor nos dará a vitória. Sempre, é claro, com o objetivo do nome dele ser glorificado. Ele nunca vai nos edificar, nunca vai nos dar uma vitória para que nós venhamos nos engrandecer. Não. É para que o nome dele venha ser exaltado e glorificado nas nossas vidas e a sua palavra venha ser mais uma vez cumprida nos dias de hoje. Amém, queridos? Fique firme no Senhor. Seja qual for a situação, vamos estar sempre em oração e buscando forças no Senhor, que ele nos dará a vitória em Cristo Jesus. Amém. Eu quero agradecer pela minha oportunidade.
Agradecer à Igreja Cristã Camboatá, que tem nos dado essa oportunidade de estarmos ministrando a palavra do Senhor por meio de vídeo. Agradecer ao meu amado pastor Sebastião Rabelo, também tem nos apoiado, nos auxiliado muito, tem nos dado a oportunidade de crescermos espiritualmente para que o nome de Deus venha ser glorificado. E assim agradeço também todo o corpo de obreiro. Muito obrigado por tudo e obrigado também pela sua atenção e que Deus lhe abençoe cada dia mais e mais, em nome de Jesus.